Sejam bem-vindos, bem-vindas. Esse é o canal Defina e eu sou o professor Bruno Núbia. A gente vai trabalhar agora a questão número 56 do primeiro exame de qualificação da UERJ 2020. Essa próxima questão, ela começa com um texto que fala sobre a inteligência artificial nos processos eleitorais. Então, basicamente, é um textinho falando sobre a influência de robôs, de computadores com inteligências artificiais que propagam notícias sobre política, principalmente, dentro, próximos de processos eleitorais e etc. E aí traz pesquisas da PUC falando sobre essa influência, principalmente no governo Dilma, de porcentagem de pessoas que acreditaram em certas notícias que eram falsas. Enfim, resumindo, o textinho está falando sobre as famosas fake news, que tem se propagado aí na internet, aqui no Brasil principalmente. A nossa última eleição foi muito marcada por fake news de todos os lados. Então a questão é sobre isso. E a pergunta pede, qual foi o fato, quer dizer, o que acontece, o que vem acontecendo para aumentar essa influência das fake news, dos robôs, dessa inteligência artificial nesse quadro político brasileiro, Basicamente a pergunta é essa. E aí vamos para as opções, vamos analisar as opções. Na opção A, eu tenho a ampliação da inclusão digital. Então ele está dizendo que quanto mais pessoas têm acesso à internet, principalmente às redes sociais, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, mais esses robôs agem, Inclusive, nas redes sociais a gente percebe a atuação de robôs, inclusive em perfis falsos, perfis que parecem ser uma pessoa e que têm algoritmos que fazem com que eles construam frases para responder postagens e tal. Então, assim, isso é muito utilizado, essa inteligência artificial, esses robôs, muito utilizado nas redes sociais, que é realmente onde tem aumentado, Cada vez mais pessoas, principalmente pessoas que não estavam ligadas à internet, a dona de casa, as pessoas mais idosas, enfim, que estão comprando agora celulares e smartphones, já estão lá com o WhatsApp, o grupo da família, aquela troca de mensagens e tal. Então, a letra A é interessante, mas está muito cedo ainda para eu dizer que é a letra A, então a gente vai analisar as outras opções. Letra B fala sobre enfraquecimento da ação legal, quer dizer, um enfraquecimento de legislação, quer dizer, eu tenho um enfraquecimento de legislação que fez com que esses robôs agissem mais. Eu até tenho no Brasil uma falha de legislação ligada à internet. A gente tem surgido aí alguns crimes cibernéticos onde a justiça encontra umas lacunas, e aí os tribunais precisam discutir se é interessante e tal, o que precisa fazer, mas não é isso, quer dizer, não é um enfraquecimento de legislação que faz com que esses robôs influenciem mais ou menos um processo eleitoral. Então a letra B eu descartaria. Letra C fala sobre a eliminação da regulação estatal. Na internet, nós temos muito pouca regulação. Nós temos muita regulação no Brasil em cima de rádio e televisão, inclusive rádios, canais de rádio, emissoras de rádio, canais de televisão são concessões públicas. A maior parte do financiamento de rádio e televisão vem do meio público, vem através de propaganda dos governos, municipal, estadual e federal. Na internet, eu ainda tenho um campo mais livre. É lógico que eu tenho o governo agindo ali, mas eu consigo ter uma série de mídias alternativas e independentes que vão agir. E esses robôs, essa inteligência artificial, ela age exatamente nessas lacunas, quer dizer, nessas informações que são plantadas no WhatsApp, no Facebook, que é onde eu não tenho uma regulação estatal. Então não é isso que vai fazer os robôs agirem mais ou menos. Então essa letra C eu também elimino. Na opção D eu falo sobre o crescimento da competição entre as empresas. Isso também não cabe como resposta da minha pergunta, porque não é o aumentar o número de empresas competindo na internet que faz com que esses robôs trabalhem influenciando o resultado de uma eleição, um ideário político para A ou para B. É claro que a gente sabe que tem empresas que possuem interesses por trás, às vezes até empresas que vão patrocinar
né, esses robôs, essa inteligência artificial e tal, mas não é a concorrência entre elas que gera isso. É uma questão de interesse, de uma empresa às vezes ter um interesse A ou ter um interesse B, e ele vai tentar, nos bastidores ali da internet, influenciar o povo, né, a votar no candidato A ou no candidato B. Não tem a ver com uma questão de concorrência de mercado. Então, a resposta dessa questão é a letra A.